Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nas tarefas, subtarefas e checklists. Ou seja, agora a gente precisa entender o que vai ser realizado dentro de cada tarefa e se dentro dessas tarefas existem subtarefas e os checklists que precisam ser realizados dentro dessas tarefas ou subtarefas. Perfeito? Vou compartilhar aqui minha tela. E vamos entrar agora um pouco mais profundo nesse espaço que eu tenho aqui de clientes, no caso aqui da empresa Ativa. Se eu entrar aqui dentro desse espaço de clientes, existe essa cliente aqui, série 2, que é a Yasmin Gomes, certo? Que inclusive é uma corretora imobiliária. E isso aqui é a lista dela. Dentro da lista dela, eu possuo o quê? Dentro da pasta dela, me desculpe, dentro da pasta dela eu possuo o quê? Algumas listas, ou seja, o contrato dela, o pagamento dela, o onboarding, a gestão de tráfego, o teste de tráfego, o sucesso do cliente, a pasta do Google Drive, social media, web design e head de tráfego. Ou seja, isso aqui são listas que são importantes de serem realizadas dentro desta cliente. Ah, João, beleza, vamos entrar agora aqui então na lista de contratos. Se eu chegar aqui dentro da lista de contratos, eu possuo o quê? Algumas tarefas. Ou seja, se você olhar, está seguindo essas listas aqui estão seguindo uma cronologia de um tempo certo. Ou seja, o cliente acabou de entrar, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Confeccionar o contrato dele. Beleza, isso é a lista. Dentro dessa lista de confecção do contrato, quais são as tarefas que eu preciso realizar? E aí você precisa o quê? Pontuar e detalhar quais são todas as tarefas importantes na hora de você o quê? Realizar, confeccionar o contrato. Qual seria a primeira tarefa? Eu preciso do quê? Das informações do contrato. Então, tem essa tarefa aqui. João, você possui subtarefas para ela? Confesso para você que normalmente eu não utilizo subtarefas. Eu gosto de trabalhar com tarefas e checklists. Mas caso para o seu negócio, dentro de informações de contrato, você precisa inserir subtarefas, detalhar ainda mais as informações de contrato que você precisa, tudo bem, é só você inserir as subtarefas. Mas se eu clicar aqui dentro dessa tarefa, que já foi concluída, que é a etapa informações para o contrato, e eu clicar nela aqui, ela vai aparecer essas informações. E aqui eu sempre gosto de o quê? Detalhar o que é de importante dentro desta tarefa. Ou seja, eu preciso solicitar o preenchimento das informações iniciais. Normalmente eu sempre gosto de deixar aqui um modelo, um template de que tipo de informação precisa enviar para o cliente. Então eu sempre coloco aqui, ó, prezado cliente, ou seja, prezada Yasmin Gomes. Para darmos continuidade à formalização do contrato, solicitamos que preencha as informações necessárias no link a seguir. E aqui eu normalmente utilizo o respondi.app, que aí eu consigo colher as informações dela, que é o quê? O nome, CPF, CNPJ, razão social, telefone de contato do financeiro, e-mail. Então, todas as informações que a gente tem para preencher os dados que são relevantes. Beleza, João, você tem aqui a descrição. Mas eu lembro que você comentou sobre checklists, certo? E aí, dentro aqui dessas informações, você poderia inserir subtarefas, que se você for um pouco mais abaixo aqui, tem essas informações de subtarefas, mas também tem o quê? Itens de ação. E aqui dentro dos itens de ação, que você insere os checklists. Ou seja, a minha tarefa aqui inicial é que eu tenha as informações para o contrato dele. E aí eu preciso mandar uma mensagem para que ele preencha essas informações. Logo, o meu checklist é o quê? Enviar a mensagem para ele. Então, se eu concluir esse checklist, eu vou colocar o quê? Que foi resolvido. E aqui está concluído o meu checklist. Tá vendo? Ó, ocultar concluídos ou clicar aqui em concluído. E ele foi concluído. Isso aqui é um checklist. E aí, depois que eu concluir esta tarefa, concluir este checklist, e aí, beleza, João, como que você conclui? Tá vendo que está concluído aqui? Você poderia muito bem. Normalmente ele começa como aberto, certo? E aí, quando você concluir, você coloca que foi concluído. E aí, tudo ok em relação a esta informação. Perfeito? Vamos ver outro aqui, só para ver se vocês realmente entenderam tudo isso que eu estou passando para vocês aqui. Depois que ele preencheu as informações para o contrato, o que eu preciso fazer? Agora eu vou confeccionar a minuta do contrato, que está aqui, ó, etapa 2, minuta do contrato. Se eu clicar aqui, eu vou ter agora uma outra mensagem informando que
Com satisfação que informamos que o contrato referente ao nosso projeto foi elaborado, enviado ao seu e-mail. Por favor, analise o contrato com atenção. Ou seja, eu confeccionei o contrato de acordo com as informações que ele me passou e eu mandei uma nova mensagem para ele dizendo que, ó, já chegou no seu e-mail o contrato, tá? Dá o confere. Beleza, João. Quais são os itens de ação que eu preciso realizar aqui? Enviar a mensagem para ele, mas antes desse checklist eu preciso o quê? Formular o contrato. E aqui eu utilizo normalmente o aplicativo Authentic. Assim como existe o QuickSign, o DocSign, que são onde você consegue criar documentos com assinatura digital, e eu utilizo o Authentic. Ou seja, eu vou primeiro formular o contrato lá, depois que eu formular o contrato, eu dou o cheque aqui, na informação, e depois eu envio a mensagem para ele. E eu dou o cheque aqui na informação que eu enviei a mensagem. Enviado, feito o checklist, eu vou colocar como concluído, assim como eu coloquei aqui esta informação. E aí depois eu vou para a próxima etapa, que é o contrato assinado. Beleza, João. Qual que é o ponto agora do contrato assinado? É aguardar ele assinar o contrato e depois que ele assinar o contrato, eu vou o quê? Baixar o contrato e inserir na pasta do cliente. Esse é meu checklist. E eu vou e dou o OK aqui, que o contrato foi assinado. E baixo na pasta do cliente. Uma coisa, normalmente, só para vocês entenderem, o que pode ser realizado aqui dentro do ClickUp também. Tá vendo que tem aqui, ó, proposta comercial? Normalmente, quando eu concluo algo nesse sentido, o que eu vou fazer? Eu estava aqui em itens de ação, e está aqui, ó, baixar contrato e inserir na pasta do cliente. Se eu for aqui para detalhes, por isso que você vai mexendo aqui, ó, detalhes. Neste aqui tem subtarefa? Vamos ver, mostrar. Está errado isso aqui. Normalmente não tem. Então, isso aqui pode excluir, que é uma informação que deve ter chegado aqui por alguma razão, mas normalmente a gente não trabalha com subtarefas. Então, apaguei. Se eu chegar aqui em detalhes, eu consigo fazer o quê? O upload. Então você pode baixar, contrato assinado, baixado, eu também jogo ele aqui para dentro. Que aí dentro do meu ClickUp eu tenho um contrato assinado do cliente e fica de forma organizada aqui essas informações. Feito isso, fiz o upload, coloco como concluído e aí terminei essas etapas aqui de tarefas com checklists dentro do contrato. Depois que for para o contrato, eu vou para o quê? Para o pagamento. E aí, dentro do pagamento, existem o quê? Ou novas tarefas a serem realizadas. Que dentro dessas tarefas, existem o quê? Checklists a serem feitos. Só vou pegar um exemplo que é esse aqui, ó, cadastramento do cliente no Asas. Que aqui também, dentro da nossa agência, a gente utiliza o Asas como uma ferramenta de cobrança do cliente. Se você olhar, que eu preciso o quê? Cadastrar o cliente no Asas. Itens de ação, cadastramento do cliente. Foi cadastrado? Ok? Dá o concluído. Depois você conclui a tarefa. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, isso aqui era uma aula importante para que vocês possam entender a importância de quê? O mais importante dentro do ClickUp que as pessoas precisam realizar, tanto o dono da agência como todos os colaboradores, é o quê? Tarefas, subtarefas e checklists. Isso é extremamente importante, sendo que a tarefa é uma ação que precisa ser feita, mas dentro dessa tarefa talvez existam subtarefas, que é o detalhamento, assim como existem o quê? Os checklists para que aquela tarefa seja concluída. Perfeito? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida,